Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Quem tá falando é Alisson Tonassi. E aí, quero botar um pensamento meu, né? Mediante a tantas discussões e a tantas propostas e fundamentos dentro da espiritualidade, isso eu não estou colocando aqui, nem vou colocar as questões referentes à espiritualidade fora da linha do espiritismo da Umbanda. No caso do hermetismo também, que a gente sempre gosta de estudar nessas questões. A minha pergunta é, por que eu estudo de tudo? Porque muitas vezes a gente se depara com pessoas satisfeitas com uma gama de informações que estão ligadas a determinados fundamentos religiosos. Então, por exemplo, dentro da Umbanda, você vai ver linhas que são mais voltadas ao espiritismo, claro, acrescidas, né? Porque a Umbanda é sincrética, ela tem o sincretismo, e linhas voltadas próximo ao espiritismo, linhas próximo da matriz africana, seja candomblé, linhas próximo, mais absorvidas mais do catolicismo, outras mais ligadas à questão da Jurema ou de outros cultos acrescidos nessa questão da Umbanda. E cada um tem uma opinião sobre os aspectos que se vê. E todo mundo, o que eu vejo mais interessante nisso é que a pessoa pega um livro e, baseado na verdade daquele livro, elas pautam as suas verdades. Muitas vezes com pouca informação ou informações que vêm, no caso do plano espiritual, pela sua prática mediúnica. Muitas pessoas ainda, principalmente dentro da Umbanda, e aí no Espiritismo não tem muito isso, porque o Espiritismo é codificado por Kardec. E você tem lá o Pentateuco kardeciano, que orienta todas essas informações, e as pessoas, como aconteceu comigo, que venho do Espiritismo e a minha vida inteira, a gente pega aquela base de informações e cria-se um sistema de observação das outras coisas baseado naquela primeira, naquela tese causada ou influenciada na tua vida. O problema é, muitas vezes, dentro daquelas mesmas informações que você toma como lógica, como factível, você vai entrar em determinados conceitos que podem ser conceitos em oposição um ao outro. E aí eu quero analisar junto com vocês essas questões. Porque se eu me basear apenas em uma coisa, vamos supor, eu pego a Bíblia. Eu acredito literalmente naquelas palavras que ali estão. Mas eu não conheço o contexto histórico, eu não conheço como foi organizado aquela reunião de livros, que a Bíblia não é um livro só. Eu não sei em que estrutura aquela frase, aquele texto foi proclamado, foi colocado. Por exemplo, Cartas de Paulo, quando ele fala que ele fez uma carta para os coríntios, que circunstância histórica e de necessidade que ele utilizou aquilo ali para você criar um contexto? Nisso, as pessoas elas pecam na sua observação das coisas. Vamos voltar então ao Espiritismo e à Umbanda. Então, o Espiritismo, eles pegam as verdades de Kardec e tomam como uma verdade absoluta. Sendo que Kardec mesmo dizia, avaliem os meus opositores, porque se dentro daquelas verdades houverem
a experimentação e mostrar que aquela verdade dos opositores é real em detrimento de um erro que eu cometi ao executar essa obra, esqueça o que eu disse e fique com o que a ciência ou que os opositores estão falando. Kardec mesmo falava. E aí, quando você entra no campo da Umbanda, você vê estruturas em que a pessoa não tem estudo nenhum. Ela não tem ela tem a experimentação prática. E isso é que vai criar um transtorno muito grande nesse processo de entendimento do que é a estrutura espiritual que a gente acredita. Então, eu vou começar dentro do por que eu estudo tudo. Primeiro lugar, espiritualidade, não há provas científicas para isso. Se houvesse provas científicas, existiriam testes e afirmações da existência daquilo. Então, espiritualidade é empírico. O que é empírico? É experimentação e observação. Se eu, Alisson, tenho uma experiência espiritual, vamos supor, incorporação, psicofonia, psicografia, qualquer experiência disso, ela vai estar ligada diretamente àquilo que eu acho da minha perceptividade. Então eu vou pegar, baseado na minha experiência de vida e baseado naquele fato acontecido, a minha experimentação e vou transmitir. Aí cabe a gente compreender que nesse processo de experimentação você vai ter Kardec, você vai ter Rubens Saraceni, você vai ter o Mate Silva, você vai ter a pessoa que não tem nada disso, mas que tem um centrinho lá no fundo de um lugar que tem a sua experiência de vida. E aí, quem é que está certo, quem é que está errado? Para eu poder criar e pautar no meu cabedal de conhecimento, eu tenho que entender a lógica de todas as propostas de experimentação, ou seja, já que a espiritualidade é empírica, ou seja, você se conectar com algo no plano espiritual, seja coletivamente ou individual, e baseado naquelas experiências, você organizar tudo o que for lógico daquilo. Vou dar um exemplo, não vou citar nomes. Eu, Alisson, a partir de hoje, crio uma circunstância das minhas experiências aonde eu vou colocar em livros a minha experiência. A minha experiência, eu concebo ela como a mais lógica, certo? E aí eu começo a ter influências espirituais que corroboram com o meu pensamento. Aí eu vou pegar e vou colocar num livro o seguinte: eu recebi do plano espiritual a orientação que a Umbanda tem que ser desse jeito, daquele jeito. O meu método é o melhor, porque eu recebi diretamente do alto estas orientações. Aí quando você vai observar aquilo que eu escrevi no livro, você vai observar que dentro daquelas proposições tem coisas de hermética, que tem é muito parecido com que os outros, por exemplo, vou dar o exemplo lá o Alisson escreve aqui, a minha doutrina, e aí, poxa, é muito parecido, só trocou o nome com o Mate Silva, com o Rubens Saraceni. Mas dentro daquilo que eu coloquei, eu falei assim, olha, o meu é o melhor. O meu é um método que a espiritualidade me passou, que explica todos os outros processos.
Aí eu vou criar uma proposição colocada por Kardec. Kardec diz o seguinte: se um processo de manifestação espiritual ele vai ter legitimidade quando ele ocorre em vários pontos do planeta ou de uma região ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando o nosso querido Zélio Fernandino de Moraes, ele sentou numa mesa espírita, ele não incorporou sozinho um caboclo. Ali já tinham incorporados vários caboclos e pretos velhos, corroborando com o processo lógico de espiritualidade que Zélio Fernandino propunha. Aí, eu quero deixar bem claro aqui alguns pontos que vão corroborar com isso que eu estou falando, né? Então, o primeiro ponto eu disse, a espiritualidade é empírica, ou seja, ela se compreende através da experimentação e observação. Tudo o que está escrito e tudo o que tem de teórico foi baseado na experimentação e observação de alguém que colocou isso em livro. E aí a gente vai entender o que é lógica. Lógica. Aí, para eu trazer para minha vida uma coisa, eu tenho que tomar aquilo como lógico. E o que é isso? É um campo da filosofia para entender as relações dos pensamentos que se tornam uma proposição válida ou inválida. Aí nesse campo, você tem dedução, indução, hipótese e inferência. Isso dentro da lógica. E aí, por exemplo, quando nós criamos essas várias vertentes dentro da Umbanda, nós criamos dentro de um campo que nós estamos falando filosoficamente em hipótese, porque ninguém pode provar nada. Quando um caboclo vem e faz, ele pode ser válido para você que foi no centro num centro de Umbanda, e o caboclo chegou, o preto velho, o Exu, quem quer que seja, fala assim, faz isso. Aí aquilo acontece. Aí você vai pegar uma pessoa que é ateu e vai falar, olha, estatisticamente isso pode acontecer. Ele te dá uma proposta, você realiza essa proposta se concretiza. Quanto por cento de vezes isso pode acontecer? Agora, quantas vezes um caboclo, Exu, preto velho ou criança falam alguma coisa para fazer e não acontece? Tá errado o que eu estou falando? Não. Então, se acontece isso, você tem que criar um processo de questionamento dentro de você. Eu não estou aqui invalidando o procedimento dentro da Umbanda. Eu estou dizendo que um ateu pode executar essa fala. E nós temos que estar ligados nesse processo para entender essa validação, essa lógica que há naquilo que a gente entende como espiritualidade. Aí, você observou um fenômeno. Você observou experiência pessoal. Você cria uma hipótese. O que será isso? Dentro dessa hipótese, você vai observando que esses fenômenos, eles têm uma proposta que se repete. Foi o que Kardec viu na época das mesas girantes. Ele via que mesas levitavam. É até meio estranho a gente falar isso, porque eu nunca vi uma mesa levitar, mas estou acreditando em Kardec. Aí, cria-se uma tese. O que é tese? Opinião, ponto de vista, posicionamento crítico, no caso que se dá ao que se observa de maneira empírica, ou seja, as observações daquele que a gente está falando no campo espiritual. Quando você cria uma tese sobre algo, para que seja lógico, você tem que avaliar tudo o que é contra-argumento daquilo que tu está falando. Então, por exemplo, se você cria uma tese, existe a antítese. Acabei de falar aqui. Se você vai numa tenda de Umbanda,
um caboclo faz isso e dá certo, para você é 100%. Agora, para quem é ateu, vai falar, isso é uma porcentagem que pode acontecer, você vai lá outra vez e pode não dar certo. E realmente é assim que acontece. Então, quando um ateu ele contrapõe o teu argumento, ele cria uma coisa chamada antítese. Aí vamos lá, o que é a antítese então? É a figura pela qual se opõem dois pensamentos de sentido contrário. Ou seja, eu estou vendo o mesmo fato. Eu crio uma tese pelo aquele mesmo fato. Só que alguém olha aquele fato e diz, não é bem assim que acontece. Então, por exemplo, vamos supor que você vai no centro espírita e no centro de Umbanda ou espírita e você vê um processo espiritual ali onde um mentor chega e fala para você alguma coisa e dá certo. Pronto, o fato deu certo. Pode acontecer. Como é que se explica esse fenômeno? Aí, uma pessoa que não é espiritualista, mas que ela lida com expansão da consciência. Ela não acredita em mundo espiritual, mas ela acredita em processos psíquicos. Ele vai falar o seguinte, olha, o médium, ele não recebe espírito. O que ele faz é expandir a consciência dele e conectar informações que está também conectada em outros cérebros. E através de um processo mental, ele está transportando. Só que quando ele vai passar essa informação, ele analisa dentro da experiência dele como se fosse um espírito que está ali. Tem lógica? Tem. Agora, o que me faz discernir entre um argumento e outro é a compreensão de todas as questões e pela observação de tudo. Nesse processo, a gente vai ter a observância dessas questões. Aí, nesse método que eu tenho para mim, por que eu estudo tudo, então eu vejo a tese, eu vejo a antítese e depois eu tento entender, dentro desse processo todo, uma coisa que eu vi no hermetismo, eu acho fabuloso, sobre as polaridades, né? Que muitas vezes uma polaridade, determinada circunstância ocorre na mesma coisa, só que por uma polaridade. E, paradoxalmente, ela pode ocorrer totalmente oposto, né? Por exemplo, amor e ódio. O amor nem ódio são dois sentimentos diferentes. O amor e ódio é o mesmo sentimento, só que em polaridades opostas. Então você ama uma pessoa, mas aquela pessoa te humilhou, aquela pessoa te traiu, e aí você passa de um polo ao outro. E dentro dessa complexidade, você cria esses paradoxos. Mas no hermetismo diz, os paradoxos podem ser conciliados. E aí é o que a gente faz em relação ao que é a síntese. Vamos lá, síntese, você tem tese, antítese e aí a síntese. Síntese é o método, processo ou operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou não, e fundi-los num todo coerente. É mais ou menos o que eu acho, o que se deve ter para se compreender a religiosidade. Não adianta eu, sozinho, sem nada, entender o que é espiritualidade só pelas minhas observâncias e minhas experiências. Porque espiritualidade não se resume ao meu umbigo. Eu também não posso pegar um argumento único de uma pessoa e achar que ele é a validade de tudo que é espiritual. Para eu também entender se esse argumento está lógico ou não, eu vou estudar os argumentos contrários.
e aí reunir todo o cabedal de informações numa síntese de tudo isso. E aí, a gente precisa entender nesse processo as coisas que, quando você lê, são coerentes ou não. Aí vamos entender o que é isso. Coerência, característica daquilo que tem lógica, ou coesão. Quando um conjunto de ideias apresentam nexo e uniformidade, sem contradições ou dúvidas referentes ao assunto. Ou seja, muitas coisas que eu vejo de Kardec têm lógica. Agora eu vou colocar aqui um ponto que pode me dar umas pancadinhas aí referente aos espíritos. Vamos lá. O espiritismo tem um preconceito com relação à Umbanda por uso de elementos. Mas eles usam elementos. Água é elemento. O médium é um ser humano, é o elemento. Eles não falam que não tem ritual, mas toda vez você vai no centro, começa com uma oração, você tem uma palestra, final, uma oração e passe. Isso é um ritual. Nós não trabalhamos com tal coisa. Aí você vai falar, a gente trabalha com elemento, mas é água. Não é aquilo que se trata, por exemplo, de elementos que são claramente viciantes para a humanidade. O fumo, a cachaça, certo? Isso. Agora, Kardec fala que a energia da natureza existe. Kardec fala que existe uma potencialidade dentro dessa energia da natureza. A ciência, ela fala que a matéria é energia condensada. Eu posso usar a energia do meu pensamento ou posso usar a energia do meu pensamento ligada à matéria para potencializar aquilo que estou fazendo. Então, se eu pego uma água energizada e uso a água para manter a energia que sai do meu corpo e vai para aquela água para estabilização daquela energia, e a pessoa beber e introduzir a minha energia no corpo daquela pessoa, ou medicações da natureza que a espiritualidade coloca, isso eles acreditam, por que eu não posso lidar diretamente com outros tipos de matéria? Por que o André Luiz, ele foi lá na essência dos eucaliptos, retirou as essências dos eucaliptos e colocou dentro de um copo d'água que estava ao lado do marido de sua mulher que estava encarnada. Marido físico de sua mulher, porque ele já tinha falecido, ela teve um novo relacionamento. E aí ele pôde utilizar. Nesse processo, por que ele pode fazer isso e um bandista não pode usar uma erva? Aí, dentro disso tudo, não há lógica. Mas o espírito, a Kardec estudou a espiritualidade. É claro, existem espíritos superiores nas denominações que Kardec dá, na escala espírita, existem espíritos voltados ao mal, existem espíritos neutros, existem espíritos superiores e espíritos puros. Kardec não colocou que esses espíritos teriam que se apresentar do jeito que se apresenta na casa espírita. E não tem nenhuma referência em Kardec que um arquétipo mostrado na Umbanda seja um espírito inferior. Então, eu não consigo conceber essas distorções e essas, para mim, coisas ilógicas, não do que Kardec fazia, mas do que os espíritas fazem em relação a esse conceito que eles têm da Umbanda. O que pode acontecer é o espírita falar, não,
O meu procedimento aqui é voltado a uma linha que vem da Europa, uma linha que vem da intelectualidade da ciência europeia, e nós seguimos esses procedimentos. Agora, aqui, o mediunismo e a mediunidade dos irmãos umbandistas, elas criam um novo campo, aonde a sua forma de trabalhar é um pouco diferente da nossa, mas na nossa concepção, essa forma de arquétipo, o trabalho com determinados elementos que não correspondem aos nossos procederes, estão em conformidade com os procederes deles e não vemos como o melhor nem o pior, mas como diferente. Então, é isso. Eu acho que validar aquilo que a gente vai falar, validar as nossas propostas, a gente precisa entender tudo. Se eu quero falar do Espiritismo, eu primeiro tenho que compreender o Espiritismo, para poder falar quais são as propostas válidas e propostas, às vezes, inadequadas. Não para mim, eu particularmente, não que Kardec colocou, mas que observações dos próprios espíritas, que não têm uma compreensão adequada do próprio Espiritismo. E verificar também dentro, por exemplo, eu quero falar agora de Umbanda. Então hoje, para eu falar de Umbanda, eu tenho que estar dentro de um centro de Umbanda. Eu tenho que entender e ter as minhas próprias experiências para poder validar tudo o cabedal de conhecimento teórico que eu comecei a adquirir desde então. Para poder entender o que é lógico e o que não é dentro da nossa religiosidade. Então, e agora voltando aos umbandistas, é muito impróprio a gente apontar dedo para cada um. Cada um tem as suas experiências dentro de cada vertente. E dentro de cada vertente, a proposta é da experiência daqueles que criaram a vertente. E vai estar ligada ao tipo de compreensão e observação que eles tiveram daquela realidade. Que para você pode não dar certo, mas para ele deu. Por exemplo, o que eu não gosto é dizer que só há uma verdade. Há muitos caminhos para se chegar ao Pai. Não há uma verdade. A nossa verdade que observamos é simplesmente um prisma de uma realidade, onde a gente vê apenas o aspecto que nós achamos lógico. Então, para a gente poder compreender e sair falando, o problema é que na Umbanda a gente vê pessoas que não têm nenhuma observância do que o outro faz e falam. O problema é que na Umbanda a pessoa não tem estudo nenhum e começa a falar só das suas experiências. Aí existem propostas ruins nesse processo, onde você cria várias informações que não correspondem à realidade. Por exemplo, Exu é diabo. Aí você vê imagem com chifre, com isso, com aquilo, manifestações de espíritos, Exu como espírito inferior. Não pode falar Exu em casa, não pode acender isso, não pode acender aquilo. Muitas vezes não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sempre criando doutrina de medo, criando estruturas sem fundamento. Então, quer dizer, você tem que ter um fundamento. Agora, o que a gente estava discutindo é as novas linhas. Aí começa. Antigamente só tinha preto velho, criança, aí já preto velho, criança e caboclo. Agora já está entrando Exu, que já existia nos movimentos já do candomblé, e entrou como uma proposta que também acho válido dentro da lógica que a gente entende e estuda. E agora começa linhas de mendigo, linha de macaco, linha de palhaço, linha de não sei o quê. Começa as invencionices dentro da Umbanda, baseado numa estrutura que não tem nem lógica.
Para eu poder entender se isso está errado ou certo, eu tenho que avaliar dentro de toda a proposta que eu falei. Então, é por isso que eu estudo de tudo. Eu não vou ficar baseado só na Umbanda, eu não vou ficar baseado só no Espiritismo. Eu vou buscar no Hermetismo, eu vou buscar na ciência, eu vou buscar em tudo aquilo que eu acho lógico, porque se uma verdade é verdade, ela vai permear todas as informações com lógica. Todos esses processos dentro da ciência, dentro do Espiritismo, dentro da Umbanda, e você consegue conciliar o que às vezes é aparentemente paradoxal, o que aparentemente não tem conciliação. Então, para isso, tem que entender o que está acontecendo e criar essa lógica. Então, é a proposta que eu estou trazendo para todos. Não fique só numa informação. Busque todas as informações. Procure conhecer a fundo aquilo para você compreender primeiro aquilo, para depois dizer que aquilo não funciona, não funciona. É isso que é importante. E o que a gente vê é as pessoas ainda estarem só na superficialidade das informações e querer emitir opinião, que muitas vezes não tem lógica. É isso, meus irmãos. Vamos colocar aqui, é por isso que eu estudo de tudo. E eu deixo a proposta para vocês, estudem de tudo. Experimentem um pouco de tudo. Né? Verifique se aquilo está certo ou está errado. Quantas vezes eu já fui antes de entrar na Umbanda, falava assim, não vou usar vela. Espiritualidade chegava lá, parecia que era para implicar comigo. Vai lá e bota uma vela. E dava certo. E aí a gente vai começando a criar dentro na nossa própria experimentação o que é válido e o que não é. O que não pode é eu chegar, falar assim, a minha proposta e na minha experimentação, o que é verdade é isso aqui e a tua não é. Existem vários caminhos para chegar até o Pai.